Então, Sueli, mais um trabalho realizado em prol dos nossos índios Capó, uma revista maravilhosa e que já chamou a atenção de todos nós, professores e estudantes aqui. Oi, bom dia. Então, é uma revista, né, que, assim, o primeiro ponto a ressaltar é que foi escrita pelos Capó, né? Então, é a história deles contada por eles. Não sou eu que estou contando a história. O meu papel aqui foi muito mais de, né, contribuir com a organização, né, contribuir para que ela chegasse a esse formato, né? Afinal, assim, fazer uma revista, mesmo na nossa sociedade abrangente, não é tão simples, né? Então, o meu papel foi muito mais de ajudá-los a organizar o roteiro, né? A gente escutar as narrativas e a partir das narrativas nós transpusemos para o papel, né? Então, é uma revista que traz, né, que valoriza uma tradição dos Capó, que é a roça circular, que eles chamam, né, de Cupixapuá. Então, é uma roça que tem todo um mito de origem, eles contam isso na revista, que o mito que foi uma cobra, a Cumanhé, que ajudou, né, e que ensinou os Capó a plantar. E a roça, né, tradicionalmente era uma roça circular. E que nessa roça eles plantam todas as culturas, né, produtivas que eu falo. Então, desde a banana, a mandioca, caju, amendoim, abóbora, enfim, é uma roça com muita diversidade, né, que é muito importante dentro de uma terra, de um território, que também é uma forma de, inclusive, contribuir com a própria natureza. Quando a gente pensa numa monocultura, que é uma monocultura ela acaba não contribuindo muito, né, com o meio ambiente, e que não é a prática dos indígenas, né? A prática deles é da diversidade dessa agricultura. E aí foi um trabalho em que os mais velhos se propuseram a trazer, a informar, né, trazer a história para os mais jovens. Então foi um trabalho bem interessante em que os mais velhos foram contando como era feita a Cupixapuá lá atrás, né, lá no passado, que hoje estava um pouco a se perder. No entanto, esse trabalho tem como objetivo principal, vamos dizer, de resgatar, de valorizar essa tradição dos Capó. Agora, uma revista, você como antropóloga, com certeza deu muito trabalho. E qual foi o tempo, né, que vocês gastaram para que chegasse a essa formatura, a esse nível pronto e acabado, né? Então, realmente, quando a gente iniciou, foi ainda no mês de julho. Eu diria até que foi um trabalho que foi feito de forma rápida, porque trabalhar com edição de um material assim, de fato, dá trabalho, né? A gente começou no mês de julho e de lá para cá, né, a gente conseguiu no mês de outubro já levar para a gráfica. E é um trabalho de vai e vem. Tem um Desse ano trabalho de mesmo, né? Desse ano ainda. isso, agora de 2022. Então, é um trabalho, é uma revista bilíngue, né? É importantíssimo. Então, toda a parte do conteúdo que eles falam da roça está em Capó e em português. E tivemos o Quintino Capó, com tradutor experiente na língua. E o Quintino, ele teve um trabalho duplo, né? Ele traduziu do Capó para o português, né? E depois do português para o Capó. Por quê? Porque ele traduziu no momento das narrativas, foi gravada de forma oral com os mais velhos, né? E posteriormente, aí o Quintino traduziu o que os velhos estavam nos falando, né? Também de forma oral ele gravou, foi gravado toda a tradução, e daí eu fui transcrever essas narrativas.
Quando eu transcrevi, né, para o português, no português, aí o Quintino novamente pegou aqueles textos que foram selecionados para a revista e novamente traduziu, né, na forma escrita. Então teve a tradução da forma oral e a tradução da forma escrita. Então, de fato, foi um trabalho, uma experiência que para mim foi muito valiosa. Eu aprendi muito com os Kaapó e eu espero que eles tenham bastante proveito, né, com esse trabalho, utilizem nas escolas deles e também divulguem para, né, a sociedade em geral, para conhecer um pouquinho dessa história dos Kaapó. Parte dela contada também pelo ex-cacique, né? Que é o seu Petrônio. Isso. A contribuição aqui do nosso jovem estudante que é surdo, né? Mas um grande desenhista, né? Eu vi você falando sobre isso. Então, o seu Petrônio foi fundamental. E aí, como sendo um cacique velho, né? Já é mais assim, muito lúcido, muita história para contar. Nós também tivemos a participação dos mais velhos, que é o seu Chaí, Chuperá, seu Valdemar. Então eles foram, né, a âncora, né, as âncoras desse trabalho, eles que trouxeram toda essa história. E também a participação incrível do Iraçuí, um desenhista nato. Então todos os desenhos da revista do Iraçuí, Kaapó, que ele é surdo-mudo, e ainda a participação do Quintino nesse momento foi muito importante, porque o Quintino também traduziu para o Iraçuí o que eles gostariam de desenhar, né? Então foi um trabalho muito, muito interessante nesse sentido, das traduções. A gente sabe que uma revista dessa, ela né, a história aqui contada, ela a gente pode dizer que ela não está concluída. Quando, né, eles mesmos forem olhar a revista, eles vão dizer, faltou isso, faltou aquilo, porque é normal, porque cada um tem, né, conhece um pedaço da cultura. E aí é um trabalho que, se pudesse, deveria haver uma outra história também a ser contada para ir complementando essa, né? E tem na revista, a gente traz um calendário deles. É um calendário que eles estão ainda discutindo bastante, porque assim, na hora da tradução do tempo, né, do calendário deles para a língua nossa, dos não indígenas, essa classificação que nós temos do tempo através de meses, para eles é diferente. Então, a gente trouxe um pouco aqui o calendário que se diferencia do nosso, na medida que todo o calendário deles é pensado a partir da vivência deles com a natureza, né? Aí nós temos o tempo do sapo, aliás, desculpe, eles têm o tempo do sapo, o tempo do bacuri, o tempo do ipê, o tempo das águas, né? O tempo da roça, enfim. Eles têm uma outra forma de entender o tempo e a gente, na tentativa de trazer para a nossa linguagem, às vezes, e eles também acabam assimilando, porque tem a convivência, né, com os não indígenas, e aí nessa relação intercultural há também uma tentativa deles dessa classificação, para eles entenderem também como nós classificamos nosso tempo. E aí há uma tentativa aqui no calendário deles de colocar mês a mês, só que eles já compreenderam, e eu também, particularmente, que tenho acompanhado esse trabalho, o calendário deles não é classificado como o nosso, um mês, né? A gente tem um mês, 12 meses. O deles não é que tenha mais meses, mas é um período, o tempo do bacuri. No tempo do bacuri, que não é só um mês, cabem outros eventos temporais, que eles colocam tudo, né, nessa forma mais longa, né, de tempos. Não é colocado só como um mês, como no nosso caso. Enfim, talvez aqui eu não tenha explicado tão claramente, mas é um trabalho que eu também estou aprofundando com eles.